Então imagina, eu num arquivo com caixas cheias de mofo, aranha, barata e tudo mais, e nós tínhamos que tirar os documentos e ir mapeando, porque não sabia qual que era a composição. Então o processo de recuperação tributária ele era extremamente moroso. Grandes empresas, pode perguntar, se você tiver uma referência, talvez executavam 50 projetos grandes por ano. O que aconteceu com o projeto SPED, pessoal? Foi maravilhoso. Porque todas as informações que eram digital, mas não eram instruídas de um detalhamento das suas composições, mudaram a plataforma. Então eu passei a ter o SPED fiscal. O SPED fiscal ele apura ICMS e IPI. Então, todos os documentos fiscais estão incluídos nessa obrigação acessória, que tem por objetivo detalhar a minha memória de cálculo, documento por documento, item por item, porque a nota fiscal passou a ser eletrônica. Então, hoje eu tenho lá nos registros C170, por aí, todo o detalhamento. E outras operações, como por exemplo, depreciação e assim sucessivamente, ou até mesmo para fins de tributação, receita financeira, em que o documento fiscal é o extrato bancário. O SPED de contribuições também ele serve para apurar a CPRB, que é a contribuição previdenciária patronal substitutiva, vulgarmente conhecida como desoneração da folha, lá no bloco P. Mas, regra geral, ele é a base de consulta para apuração de PIS e COFINS, que PIS e COFINS representa, dependendo da segmentação do seu escritório, ou você que quer ingressar, 90% da receita de recuperação tributária. Ato sequencial e espaçado, houve a migração para um SPED contábil e um SPED fiscal, que é a apuração do imposto de renda. Eu parto do SPED contábil, porque a apuração de imposto de renda leva em consideração os fatos contábeis, e aí eu faço as adições e as exclusões no LALUR, e chego à apuração do meu imposto de renda e contribuição social num nível de detalhamento absurdo. Então aqui os convencionais, as declarações acessórias. Alguns estados ainda não eximiram os contribuintes de entregar aquela declaraçãozinha, por exemplo, Santa Catarina é DIME, São Paulo é GIA, e assim sucessivamente. Os estados ainda não se sentem seguros. E ainda há especificidade de regimes especiais. Só que as obrigações acessórias, elas são uma imposição por lei do controle tributário no país, em que grande parte o fisco não participa do processo de escrituração, registro, apuração e recolhimento dos tributos e aguarda a memória de cálculo, detalhamento e a comprovação que o contribuinte aplicou todos os deslindes relacionados à previsão legal daquele tributo, os pareceres normativos e interpretativos, e num prazo de 5 anos. E aí, dependendo da situação, cobrar, caso contrário, precluiu esse direito, né? Estamos falando aí do prazo decadencial. Resumo. E as obrigações acessórias, elas têm um papel primordial na recuperação tributária, porque elas são base para a execução do trabalho. Você faz, muitas vezes, como eu falei hoje no nosso Papo Estrategista, eu sempre, quando nós fazíamos um trabalho mais regional, isso foi muito tempo, 10 anos, sempre visitava os clientes quando iniciavam um trabalho de recuperação para entender o processo, entender a empresa. Isso faz uma diferença fantástica. Hoje é um nível nacional, não conseguimos, em alguns casos, mas como nós temos esse know-how aí de mais de 10 anos só de recuperação, nós já conseguimos ter essa maturidade e ter essa capacidade de, ainda que à distância, interpretar com precisão a operação da empresa para replicar um diagnóstico mais preciso, certo? Mas o que acontece? Como eu falei, como eu havia comentado lá anteriormente, essa migração ela nos permitiu dar velocidade nos trabalhos, porque hoje eu condenso a escrituração contábil digital e a escrituração contábil fiscal digital e começo a trabalhar e a desconstruir e reconstruir as apurações para fins de apuração e recuperação tributária. Então, conhecer as obrigações acessórias é um papel importantíssimo. Você não vai conseguir trabalhar com recuperação tributária se não conhecer pelo menos essas 4 obrigações acessórias. ECD, ECF, FD fiscal e FD contribuições. E lembrando que grande parte das oportunidades estão PIS e COFINS.